O objetivo desta aula é exemplificar situações e problemas que envolvam o conceito de velocidade escalar média. Exemplo 1. A velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual é o valor dessa velocidade em metros por segundo? Então, aqui você tem a velocidade do avião, a unidade de medida está em quilômetro por hora, e a gente precisa converter essa velocidade que está em quilômetro por hora em metro por segundo, certo? Para fazer isso, a gente tem que lembrar que para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então, a gente pega esse valor, divide ele por 3,6 e dá 100 metros por segundo. Segundo exemplo, um automóvel passa pelo marco quilométrico 218 de uma estrada às 10 horas e 15 minutos e pelo marco 336 às 10 horas e meia. Determine a velocidade média do automóvel em quilômetro por hora. Vamos fazer aqui um esquema. Às 10h15 ele está no marco 218. Às 10h30 ele está no marco 236. A gente precisa calcular a velocidade média. E para calcular a velocidade média, nós temos que saber a variação de espaço percorrida e o intervalo de tempo. Para calcular a variação de espaço, a gente pega a posição final e subtrai pela posição inicial. Então, essa S2 significa a posição final, que é 236, e o S1 significa a posição inicial, que é a 218. Para calcular, então, a gente subtrai e obtém 18 quilômetros. E o intervalo de tempo também é análogo. A gente pega o tempo final e subtrai pelo tempo inicial. Fica assim: 10h30 menos 10h15 sobra 15 minutos. Essa é a diferença, né? Observe, gente, que 15 minutos é 1/4 de uma hora. Então, a gente vai utilizar essa informação porque já está transformado em hora. E ele quer a velocidade em quilômetro por hora. A gente, então, não utiliza os 15 minutos, e sim 1/4. Essas, então, são as informações que nós vamos utilizar nessa equação aqui. Substituímos no numerador o espaço percorrido, né, a variação de espaço, 18 quilômetros, e no denominador a gente tem um intervalo de tempo que foi 1/4 de uma hora. Como aqui a gente tem divisão de fração, a gente pega o numerador, conserva e multiplica pelo inverso do segundo, né? Tava 1/4, então ficou 4/1. Multiplica 18 vezes 4 dá 72 km por hora e o exemplo é respondido. Exemplo 3. Um ônibus viaja de Recife para Salvador, parte de Recife às 7h30, passando por Maceió, a 200 km de Recife, às 12 horas, quando para por 1h e 30 minutos para o almoço e descanso de seus passageiros. Retomando a viagem, prossegue até Aracaju, a 180 km de Maceió, aonde chega às 18 horas, parando por mais 1 hora para jantar e descanso. Em seguida, vai para Salvador, a 270 km de Aracaju, aonde chega às 24 horas de viagem, né? Determine em quilômetros por hora a velocidade média do ônibus na viagem toda. Quando a gente vai determinar a velocidade média, a gente não se importa com o tempo de parada, de descanso, de almoço, de janta, de etc. A gente só pega todo o tempo gasto, né? E observe aí que ele passou por vários lugares. Para saber, então, aquele ΔS, a gente vai considerar que a variação do espaço dele vai ser a distância percorrida. E para adquirir esse valor, a gente vai somar os espaços percorridos, tá? Então, a gente vai pegar esse valor, vai somar com esse e com esse. Portanto, a distância total percorrida foi de 650 quilômetros. E o intervalo de tempo vai ser a hora que ele chegou menos a hora que ele saiu. Dá 16 horas e 30 minutos, que equivale a 16 horas e meia. Por quê? Porque esses 30 minutos aqui equivale a meia hora.
Então, a gente precisa calcular a velocidade média. Nós vamos colocar esse valor aqui, que é a distância percorrida, e vamos dividir pelo intervalo de tempo gasto durante toda a viagem desse ônibus. Vai ficar 650 dividido por 16,5. E então, a velocidade média do ônibus foi de 39,4 km por hora. No quarto exemplo, nós temos aí, então, um carro percorre a primeira metade de uma viagem com velocidade média de 40 km por hora e a segunda metade com a velocidade escalar média de 60 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do carro na viagem toda? Mais uma vez, vamos fazer um esquema, porque aqui a gente precisa de uma representação para entender isso aqui. A gente não sabe qual foi o espaço percorrido. Ele só nos deu, então, a velocidade na primeira metade da viagem e a velocidade na segunda metade da viagem. E o que a gente faz? A gente pega a trajetória, observa, então, que ele vai iniciar aqui. E nessa primeira metade, ele está com a velocidade de 40 km por hora. Isso foi informado na questão. Na segunda metade, ele está com a velocidade de 60 km por hora, mas a gente não sabe qual foi o espaço percorrido por esse carro. Para calcular a velocidade média total, a gente precisa saber a distância total percorrida e o intervalo de tempo total gasto durante essa viagem. E nenhuma dessas informações ele nos forneceu. O que a gente faz quando isso acontece? A gente atém aos detalhes, tá? Primeira coisa, eu não sei a variação de espaço. Quando eu não sei, então, eu pego a primeira metade da viagem, chamo ela de X, e a segunda metade eu chamo ela de X. Porque eu não sei quanto vale, eu acredito que seja X. Então, a variação total de espaço foi 2x, porque eu pego essa parte e somo com essa, dá 2x. Beleza, descobri a variação total de espaço. Agora, a gente vai saber qual foi o intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo total vai ser o intervalo de tempo gasto na primeira metade da viagem e o intervalo de tempo gasto na segunda metade da viagem. Mas a gente também desconhece esses valores. Para descobrir isso aí, esse intervalo de tempo 1, a gente vai pegar e vai particularizar a equação total só para descobrir o intervalo de tempo 1. Como? Ele disse que na primeira parte da viagem a velocidade era essa. Então aqui a gente sabe o valor. Esse delta S1 é o espaço percorrido na primeira metade da viagem, que a gente vai chamar de x. E o que a gente vai procurar saber é o delta 1. Então vai ficar dessa forma. Certo? 40, x em cima, delta 1. Aqui a gente multiplica cruzado com o intuito de isolar o tempo, né? Vai ficar assim, 40 vezes delta 1, x vezes 1, porque aqui embaixo tem 1. A gente tem que isolar esse termo aqui. Então, esse 40 tem que sair daqui, tá? Multiplicando, passa dividindo. Daí você guarda essa informação, tá? Guardamos. Vamos agora resolver para encontrar o intervalo de tempo 2. Da mesma forma, a gente sabe a velocidade 2 e sabemos o espaço percorrido na segunda metade da viagem. Então, vai ficar 60, x aqui, e o intervalo de tempo a gente não sabe. Mais uma vez, a gente multiplica cruzado, fica 60 vezes delta T2, que é igual a x vezes 1, beleza. Guardamos essa informação porque a gente isola o tempo, né? Passa o 60 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Guardamos as duas informações. Lembra que a gente precisava calcular o intervalo de tempo total? Então, ele é o intervalo de tempo 1 mais o intervalo de tempo 2. Então, fica x sobre 40 mais x sobre 60. Beleza, guardamos. E o espaço total não era 2x? Sabendo, então, essas duas informações, a gente já pode substituir nessa equação aqui. Substituindo nessa equação, vai ficar dessa forma, ó. 2x em cima, x sobre 40 mais x sobre 60. Opa! E agora? Soma de frações. Como que a gente faz? Bom, a gente pega 40 e 60 e faz o mínimo múltiplo comum. Alguém lembra?
Se não lembra, não tem problema. A gente divide por 2, que dá 30 e 20. Divide por 2, que dá 15 e 10. Divide por 2, que baixa o 15, né? E dá 10 dividido por 2 dá 5. Agora não dá mais para dividir por 2, a gente vai para o 3 agora. Divide por 3, que dá 5. E aqui a gente não dá para dividir 5 por 3, a gente baixa também. E agora a gente divide tudo por 5, que dá 1. E aqui também dá 1. A gente pega e multiplica, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Aí, nós vamos substituir. Lembra que deu 120? A gente coloca no denominador, pega o 120, divide por 40, que vai dar 3. Aí, 3 vezes x, 3x. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x dá 2x. Aí fica dessa forma aqui que eu coloquei para vocês. O que a gente faz agora? A gente soma aqui, né? 3x mais 2x, 5x. Agora a gente tem uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica dessa forma. Eu coloquei em negrito aqui o 120 e o 5 porque eu vou simplificar logo. 120 dividido por 5 dá 24. Agora, eu coloquei o x em negrito porque eu vou cancelar. Tem um no numerador e tem um no denominador. Eles vão sumir e vai ficar dessa forma. 2 vezes 24 dá 48 km por hora. E a gente finaliza o quarto exemplo desta forma. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo, anota no seu caderno as informações e faça principalmente essa parte aqui no seu caderno resolvendo passo a passo.